Casa do Povo, aqui na rua Três Rios, número 252, bairro do Bom Retiro. Casa do Povo é um centro cultural e eu falo neste momento com o Breno Macedo, ex-pugilista. Ele é treinador de boxe e participa aqui do projeto Boxe Autônomo. E nós vamos conversar com ele sobre a história dele, até a chegada aqui à rua Três Rios, número 252, falar sobre a situação do boxe e outros assuntos também. Obrigado por nos atender, Breno. Eu que agradeço, Arthur, é um prazer falar com vocês aí da Band News. Primeiro eu gostaria que você falasse sobre a Casa do Povo, para que a gente consiga situar o ouvinte. O que acontece aqui na Casa do Povo? Eu sei que é uma casa que oferece vários tipos de atividades, não só boxe, né? Exatamente, a Casa do Povo é um centro cultural e social também, da comunidade judaica aqui do Bom Retiro, e é um espaço muito antigo, já começou nos anos 50, se eu não me engano, sempre tendo um viés de desenvolver atividades que têm um cunho social, político também, sempre com um teor libertário, desde a sua origem, né? É uma casa que foi fundada por judeus que escaparam do Holocausto, então são judeus por força antifascistas. E nós estamos aqui, o Boxe Autônomo chegou na Casa do Povo há mais ou menos um ano, como uma prática esportiva que não é algo muito comum aqui na Casa do Povo, pois o mais forte aqui são atividades culturais, atividades artísticas. É um espaço onde acontecem bastante manifestações deste cunho, desse teor artístico e cultural, mas também estamos presentes aí com o Boxe Autônomo. Muito bem, agora um pouco da sua história até chegar até aqui, né? A sua história até chegar aqui à rua Três Rios. Nesta noite estamos conversando hoje no dia 17 de maio de 2019. Então conta pra gente onde você nasceu, qual a sua idade, fala da sua infância, enfim. Bom, eu nasci na cidade de São Paulo, aqui nessa capital, há 30 anos atrás, estou com 30 anos, e eu sou filho de um pugilista também, que é o meu pai, Marcos Macedo, Marcão. Foi um pugilista um pouco destaque, mas como treinador ele teve, e tem até hoje, né, tá vivo, ainda tá nativa. Marcão Macedo tá aí trabalhando com boxe até hoje, e então eu nasci no meio do boxe. Ele foi treinador do Centro Olímpico de Ibirapuera, que até hoje é uma academia referência, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. E nos anos 90, durante a minha infância, era ainda mais forte do que é atualmente. Então eu tive a oportunidade, e eu considero o privilégio, de crescer em meio a boxeadores, a campeonatos, treinadores. E então eu estive em contato com boxe desde que eu me conheço por gente, porque na minha família o boxe já era presente antes mesmo de eu nascer. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, a minha família se mudou para o interior do estado. Para que cidade? Para Rio Claro, que é a cidade da família da minha mãe. Antes você cresceu em que bairro aqui em São Paulo? Na Chácara Santo Antônio, Zona Sul, perto do Brooklyn, ali, Santo Amaro, para aqueles lados. E fomos para Rio Claro. Eu ainda era muito criança, mas só que já praticava boxe dentro de casa, na garagem, em parques. Meu pai sempre estimulou muito a mim e aos meus irmãos a trabalhar com boxe. Eu tenho um irmão mais velho que também trabalha com boxe, que é o Leonardo, e aí uma irmã mais nova, que é a Letícia, que também praticou boxe, mas não chegou a praticar profissionalmente como nós. E em Rio Claro é uma cidade que não existiam academias de boxe. Então, nós fomos montando devagarzinho a nossa própria academia. Na verdade, quem encabeçou esse projeto foi o meu pai, e nós, que éramos crianças, adolescentes, fomos seguindo. Isso nos anos 90? Não, isso já nos anos 2000. Até que em 2003, quando eu tinha a idade de 15 anos, nós ocupamos um espaço que estava abandonado na cidade, e ali começamos uma academia de boxe, para oferecer aula de boxe para a comunidade no modo geral, e também para a gente ter um espaço onde pudéssemos praticar a nossa modalidade, já que na cidade não existia boxe. E nesse momento eu tinha apenas 15 anos de idade, meu irmão tinha 17,
Porém, a gente já tinha uma vivência grande no boxe devido a essa nossa trajetória de estar nesse esporte desde criança. Então ali a gente começou a praticar, a treinar boxe. Eu comecei a minha carreira como pugilista naquele ano de 2003, na idade de 14 para 15 anos, e também já ensinava boxe. Então, no final das contas, eu tô dentro da atividade de treinador de boxe desde que eu ainda era um atleta. E sempre fui muito dedicado, sempre gostei muito do boxe, fui tentando me aperfeiçoar com o passar do tempo e deu certo. Hoje em dia a academia, nós estamos ainda no mesmo espaço, já fazem 16 anos. Em Rio Claro. Em Rio Claro. Eu ainda mantenho um vínculo muito forte com a cidade e com a academia. Eu vou para lá todos os finais de semana. E é uma academia que já rendeu muitos frutos, tanto esportivos, com atletas participando de campeonatos mundiais, campeonatos pan-americanos. Ainda não tivemos atletas nos Jogos Olímpicos. Mas se Deus quiser, ano que vem teremos, que é uma atleta nossa oriunda da nossa academia, que está na seleção brasileira atualmente, a Jussielen Cerqueira. Ela está classificada para o Pan-Americano do ano que vem em Lima. Deste ano, em Lima, e esperamos que ela consiga se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela é só um exemplo, temos diversos campeões nacionais, campeões estaduais, paulistas. O meu irmão, recentemente, ano passado, ele foi convocado para ser treinador da seleção brasileira, que é uma prova do nosso trabalho esportivo de alto nível. E também o trabalho social que fazemos, oferecendo uma possibilidade de uma ascensão social, talvez, para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, periferias, bairros populares que existem na cidade, que frequentam o nosso espaço. Então, são duas vertentes que caminham juntas, o lado esportivo e o lado social, que é mais ou menos o mesmo trabalho que a gente faz aqui no Boxe Autônomo também. Muito bem, ainda falando da sua história, conta pra gente a sua história como pugilista, né? Você começou, você explicou aí com quem boxeadores você chegou a conviver, você lembra? Lembro sim, com muito orgulho. Eu fui um pugilista, eu me classifico como um pugilista um pouco acima da média, porém não consegui chegar a uma seleção brasileira, nunca tive a oportunidade de competir internacionalmente, por exemplo. Como atleta não, somente como treinador depois. O meu primeiro campeonato oficial foi a Forja de Campeões, que é um campeonato mais tradicional da América do Sul, que acontece anualmente desde 1941. É um campeonato muito importante, tradicional. Quem acompanha boxe conhece a Forja dos Campeões. E foi o meu ano de estreia, em 2007, com a idade de 18 anos. E eu fui vice-campeão. Eu fiz 5 combates, ganhei 4 lutas e perdi a final. E ali foi onde começou a minha carreira em alto nível, porque antes, quando eu comecei a lutar em 2003 até 2007, eu ainda estava nas categorias de base. Infelizmente as categorias de base naquele momento aqui no Brasil não eram muito apoiada, não tinha muitos campeonatos, era uma coisa ainda que estava começando, em comparação com o que temos hoje, né? Que você vê garotos aí de 14, 15 anos que não para de ter campeonato, sempre tem luta, praticamente todo final de semana. Na minha época não era dessa maneira. Então eu lutava pouco, lutava lutas casadas, que a gente chama, interacademias, até chegar ao ano de 2007 que eu comecei a lutar em alto nível mesmo. E dali eu competi até 2011, disputei diversos campeonatos, alguns consegui ganhar, outros não, mas sempre apresentando um boxe com estilo. Sempre, eu costumo falar que eu bebi em boas fontes, tive bons treinadores, não só meu pai, mas também outros treinadores que eu passei na mão. E então eu consegui ganhar algumas coisas. Eu fui campeão paulista em categoria peso médio. A minha categoria era sempre peso médio ou meio pesado, ou 75 ou 81 quilos. Fui campeão paulista em 2009, fui tricampeão dos Jogos Abertos em 2008, 9, 10. Eu fui campeão do Luvas de Ouro em 2010. Eu disputei um campeonato brasileiro, perdi nas quartas de finais. E no meu currículo eu tenho uma luta muito equilibrada, perdi por pontos para o Esquiva Falcão, que no ano seguinte do nosso combate, em 2011, foi a nossa luta, inclusive foi a minha última luta oficial.
ele foi medalha de prata nas Olimpíadas de Londres e é um grande amigo meu até hoje. Eu tive a honra e o prazer de ter combatido com ele e feito um excelente combate perdido por pontos. Muito bem. E você resolveu parar de lutar depois dessa luta? Você acabou de falar, por qual razão? Cansou? A rotina é desgastante? A dedicação é... Então, desde o ano de 2009... Em 2009 eu... Essa luta foi em 2009? Foi em 2011. Então, a partir de 2009, eu ingressei na Universidade de São Paulo estudando História. E foi um ano da minha transferência aqui para São Paulo também. Eu retornei para minha cidade natal, né? Eu fui para Rio Claro com 10 anos de idade. Quando eu fiz 20 anos, foi o momento de retorno. E eu vim estudar História, vim morar no CRUSP e... mudei de equipe, né? Eu deixei de ser treinado pelo meu pai e meu irmão e fui ser treinado pelo Messias Gomes, que era o treinador do Centro Olímpico, como eu já citei. E era uma rotina extenuante, podemos dizer assim, porque era bastante puxado treinar 2 vezes por dia e ainda assim estudar. A gente sabe que Quanto tempo cada sessão? Uma sessão de treino físico 1 hora, o treino técnico e tático 2 horas. Então, aproximadamente 3 horas por dia, fora as aulas, fora os estudos, a parte das aulas. O curso de História é um curso que exige bastante dedicação de leitura, não só o de História, mas acredito que todo curso superior. Foi muito importante para mim, eu consegui me manter como atleta. Eu recebia bolsas estaduais, bolsas municipais para competir em alto nível, e isso foi importante para minha manutenção dentro da universidade. Porém, eu não conseguia me dedicar à faculdade como eu deveria. Pelo menos foi essa leitura que eu fiz depois de 3 anos conciliando treinos e competições. A competição, a vida de atleta é muito puxado, você não pode ter muito tempo de pausa entre os treinos, você não pode ficar 1 semana sem treinar, você tem competições que você não pode deixar de ir, você não pode beber, você não pode comer fora da dieta que está delimitada, você tem que manter o peso, e era muito difícil para mim manter essa vida de atleta conciliada à vida de estudante. Então, em determinado momento, eu achei que talvez seria um desperdício eu ter entrado numa universidade. Depois de muito sacrifício, eu estudei minha vida inteira em escolas públicas, fiz um cursinho preparatório, consegui uma vaga na escola, numa faculdade pública, e de certa maneira eu achei que eu não estava valorizando o quanto eu deveria. E além disso também, como eu falei, desde o começo da minha trajetória no boxe, eu sempre atuei como treinador também. E como um dirigente, porque a nossa academia lá em Rio Claro sempre teve muitos atletas das categorias de base, crianças, adolescentes, que precisavam de alguém para organizar a rotina de treino, rotina de competição, para ver se está tudo certo na escola deles, para ver transporte para campeonatos, uniforme, toda essa parte de bastidores. A parte que ninguém vê. Exatamente, a parte de bastidores. E eu fazia isso também enquanto era atleta. Então me sobrecarregou um pouco e eu percebi que eu teria que abrir mão de alguma coisa. Ou eu me dedicava exclusivamente para minha carreira de atleta, ou para essa minha função de treinador, dirigente, digamos assim. E eu coloquei na balança, e como eu disse no começo da conversa, eu acho que eu era um atleta acima da média. Eu só tive derrotas para atletas de alto nível, que eram da seleção brasileira, mas eu achava que eu poderia dar mais ao boxe nos bastidores, seja como treinador ou como dirigente, organizador, do que como atleta. E foi aí que eu fiz essa escolha de realmente abandonar as competições. Eu estava na idade, acho que de 24 anos ali, estava bastante novo. Novo, meu? Bastante novo. Mas foi uma escolha acertada, porque nesse campo que eu escolhi trabalhar, esse campo de ser um dirigente, digamos assim, eu consegui muitas vitórias, muitas alegrias também. Então me sinto realizado dentro desse caminho que eu escolhi no boxe. Você se formou na USP? Eu me formei e atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação, mestrado. Inclusive, agora eu estou estudando a história do boxe em São Paulo,
entre os anos de 1928 e 1953. É um trabalho que ainda... O boxe, infelizmente, é um esporte muito marginalizado, ele é pouco assistido pela academia, pelas universidades, e são raros os trabalhos acadêmicos sobre o boxe, principalmente nas ciências humanas. Então eu me senti, como boxeador e como historiador, eu me senti na obrigação, no dever de criar esse conhecimento acerca do meu esporte. Por que esse período em específico de estudo? Porque é o período pré-Éder Joffre. O Éder Joffre, ele foi o maior boxeador de todos os tempos do Brasil. Ele foi campeão mundial em 1960 e ele fez a sua estreia nos ringues em 1953. Então eu resolvi pegar um período antes da sua trajetória, porque para tentar entender qual foi o cenário, qual foi o caminho que o boxe brasileiro percorreu até conseguir produzir um boxeador da grandeza que foi o Éder Joffre. E se inicia em 1928, porque é um ano em que duas famílias chave para o boxe brasileiro vieram para São Paulo, que é a família Joffre, que é a família do pai do Éder Joffre, o Aristides Joffre, que era argentino e veio para São Paulo em 1928, e foi o mesmo ano que os Zumbano vieram para São Paulo também, vindo do interior de São Paulo, de Mococa. Para quem não sabe, o Éder Joffre ele é fruto de uma união de famílias de boxeadores, pois o seu pai e tio, irmão do pai, argentino também, eram boxeadores. E a mãe do Éder não era boxeadora, porque não se permitia mulheres lutarem naquela época, mas ela era membro de uma família de 6 boxeadores. Eram 9 irmãos, 6 boxeadores, apenas um não lutou boxe, e as 2 mulheres da família casaram-se com boxeadores. Então era uma família de boxeadores. Então 1928 é um ano chave para ver o que essas pessoas que vieram para São Paulo encontraram aqui no cenário pugilístico, a ponto de depois de 15, 20 anos dar origem a formar um cenário forte a ponto de criar um campeão mundial como foi o Éder Joffre. É um trabalho que você tem feito há quanto tempo já? Olha, já faz... Pesquisa? Sim, pesquisa, entrevistas, ainda estou pesquisando em acervos jornalísticos, lendo biografias, autobiografias de boxeadores. Infelizmente a bibliografia do boxe é muito escassa, temos poucos trabalhos sobre boxe, não só acadêmicos, mas também de jornalistas ou de biografias de boxeadores, coisas do tipo. Então é um trabalho assim de tirar leite de pedra, mas é uma coisa que me dá muito prazer de fazer. Eu me sinto honrado de estar resgatando histórias de pessoas que talvez não, com certeza estavam esquecidas. Eu sou uma pessoa que nasceu no meio do boxe, que conheço muito, sempre me interessei pela história do meu esporte, e praticamente todo dia que eu estudo, eu sempre aprendo um pouquinho a mais, descubro novos boxeadores que fizeram feitos incríveis e que infelizmente não são divulgados. Então eu me sinto na missão de trazer a público essas histórias. Muito bem. E o trabalho como treinador, que tipo de trabalho você tem feito, especialmente aqui em São Paulo? Então, como é que você chegou até o boxe autônomo? Bom, como eu falei, eu trabalho como treinador de boxe já faz bastante tempo, há mais de 10, 15 anos. A ideia é explicar como é que a sua volta para São Paulo está relacionado com a atividade de treinar. Onde foi o seu primeiro trabalho aqui como treinador de boxe? Então, o boxe autônomo, na realidade, ele surgiu em 2015, depois de uma experiência que eu tive na Itália. Eu estive lá a lazer, uma viagem sem fins esportivos, profissionais, mas antes da viagem, o Piva, que é um dos treinadores aqui do boxe autônomo, ele me indicou, ele falou: cara, você está indo para a Itália, procura as palestras populares. Eu falei: o que é palestra popular? Ele falou: são as academias antifascistas, são as academias que trabalham com boxe, tendo assim esse viés de lutar contra o racismo, contra a homofobia, contra a xenofobia, né? E eu não sabia o que era isso.
E quando eu estive lá e tive contato com essa realidade, eu pude conhecer de perto, eu fiquei maravilhado e voltei para o Brasil. Foi uma viagem rápida, foi uma viagem só de um mês. Eu voltei para o Brasil, procurei o Piva e falei, cara, a gente tem que começar a fazer esse tipo de trabalho aqui em São Paulo também. A gente não pode, uma cidade grande como São Paulo, não pode ter não pode não ter uma equipe de boxe declaradamente antifascista, declaradamente de esquerda. Se nós temos essa ideologia e somos do boxe, assim como ele também é do boxe, a gente tem que se mobilizar e fazer alguma coisa desse viés, exatamente. E foi aí que a gente começou a puxar uns treinos numa ocupação lá na Liberdade, ocupação Leila Khaled. Mas o boxe autônomo já existia? Não, foi aí que surgiu o boxe autônomo. A gente começou puxando os treinos lá. Era uma ocupação que tinha metade eram palestinos, pessoas que estavam chegando no Brasil, recém-chegadas no Brasil, e metade de brasileiros. E a proposta era oferecer treino para aquelas pessoas ali num espaço ocupado, que também faz parte já da ideia do boxe autônomo, que é unir diferentes frentes de luta. E por que lá? Porque era um lugar que tínhamos um contato. Uma pessoa As pessoas que estavam lá, alguém que já tinha envolvimento com boxe, não? Não, era uma coisa nova. Inclusive, o transcorrer do projeto mostrou que no começo as pessoas que moravam participavam dos treinos, mas pouco tempo depois, cerca de 2 meses depois, essas pessoas foram parando de ir no treino e começaram a ir pessoas de fora da ocupação. Porém, pessoas que queriam treinar boxe fora da lógica mercadológica, que é uma das nossas bandeiras também, fora daquela ideia de que se você tem dinheiro você treina, se você não tem dinheiro você não treina, que é como o esporte é trabalhado hoje em dia. Pessoas que se identificavam com a nossa proposta começaram a ir no treino, participar do treino, e o projeto foi crescendo. A gente ficou lá cerca de meio ano, mais ou menos, e aí começou a crescer, a gente começou a ficar com muita gente. A sala que a gente ocupava era pequena, eram treinos semanais ou 2 vezes por semana, não me lembro bem. E aí a gente começou a fazer os treinos em praça pública. Fomos para a Praça Roosevelt, ficamos um tempo em outras praças da cidade, e o projeto começou a crescer. A gente pouco tempo depois, cerca de 1 ano, 2 anos depois, a gente participou do nosso primeiro campeonato oficial. Foi uma coisa muito legal também, porque o boxe autônomo cresceu ao ponto de ter atletas participando de competições oficiais, que era uma das nossas bandeiras também, porque a gente acha muito importante o viés social esportivo, mas a gente não pode esquecer do boxe, né? Vamos dizer assim. Então a gente queria que fosse oferecido um treinamento de qualidade, a ponto dessa qualidade ser testada com outras academias em competições oficiais. E foi isso que a gente fez. Participamos da Forja dos Campeões em 2017 e foi uma experiência magnífica. Entramos com 3 atletas. O Piva foi vice-campeão, o Guilherme Miranda foi medalha de bronze, e o Padu, que é um camarada também dos primórdios aqui do boxe autônomo, ele não medalhou. Ele fez a estreia, mas não foi vitorioso. E aí então a gente foi pegando corpo, né? O boxe autônomo foi crescendo, a gente passou por outros lugares, ficamos um tempo na favela do Moinho, que é uma comunidade próxima, que é a Casa do Povo, é a última favela do centro de São Paulo. Ficamos lá trabalhando com as crianças, adolescentes, jovens da comunidade durante cerca de 1 ano. Também o projeto cresceu, ficou pequeno para nós o espaço que usávamos lá. E aí veio um contato aqui da Casa do Povo, a gente fez a proposta para eles de trazer a nossa academia popular para cá, a proposta foi bem aceita e estamos aqui já faz mais de 1 ano. E chama a atenção também que não tem perfil, né? Eu posso observar aqui crianças treinando, mulheres, homens, não tem qualquer tipo de divisão por gênero, idade, qualquer pessoa literalmente pode vir participar. Exatamente, essa é uma das preocupações nossa, que a gente não limite o nosso público, né? Por termos esse viés ideológico de esquerda, libertário, é natural que venham pessoas que se identifiquem mais com esta proposta. Porém, a gente sempre se preocupou muito em não ficarmos fechados, fazer uma bolha
de militância, que é uma coisa muito comum, infelizmente. A gente queria passar as nossas ideias, a nossa proposta para os outros, não só para as pessoas que já pensam como nós. Por isso que a gente sempre fez treinos em praças públicas, chamando pessoas para vir treinar. Por isso que a gente foi puxar os treinos na favela do Moinho, para trabalhar com crianças, jovens, adolescentes, que ainda não tem a mínima, muitas vezes não tem o mínimo esclarecimento político ou social, para que a gente possa expandir as nossas ideias, porque a gente acredita que o boxe, o esporte, ele é agregador e ele é uma ferramenta de transmissão de valores. Então, se queremos transmitir nossos valores, o que adianta falar com quem já pensa como eu? Então, é importante a gente abrir, ampliar, e é uma bandeira nossa, por isso que o grupo de pessoas que treinam aqui conosco é muito vasto, tem desde crianças a pessoas mais velhas, pessoas do bairro, militantes de esquerda, pessoas que vêm porque é barato, a gente cobra uma mensalidade, a gente pede uma colaboração mensal de R$30, que é irrisório, justamente para também não causar nenhuma forma de discriminação econômica. Então tem pessoas que vêm porque é barato, por exemplo. Então acaba sendo uma maneira da gente trazer pessoas mais variadas possível, e é uma proposta, uma tentativa nossa vitoriosa, visto que o nosso grupo aqui no boxe autônomo é bem heterogêneo. E para as últimas agora, fala um pouco do Kelvin, né, que até apareceu uma reportagem na Folha de São Paulo, justamente resultado desse trabalho que é feito aqui, que é um menino justamente da favela do Moinho. Exatamente. Como eu vinha explicando, a nossa preocupação que não ficássemos em si mesmados, né, só um grupo de amigos militantes que treina boxe juntos, a gente pensando realmente em atrair pessoas que talvez estejam precisando de uma oportunidade, uma opção de treino, de lazer, de esporte, que muitas vezes lhes é negada devido à condição social. A gente foi para a favela do Moinho para trabalhar com a criançada, com a molecada, tanto pelo fator social como pelo fator esportivo, pois iniciando-se qualquer modalidade ainda criança, nas categorias de base, a chance de ser bem sucedido no transcorrer da carreira é muito maior. E foi pensando nisso que a gente foi na favela do Moinho, e com a carência de atividades daquele espaço, o boxe autônomo foi um sucesso. Então as crianças iam em peso, a sala era muito pequena, sei lá, 30 metros quadrados com 20 crianças treinando. Então era um tanto quanto caótico, mas era um desafio para nós que estávamos ali puxando o treino, mas também era muito reconfortante, assim, você ver que tinham crianças que estavam ali tendo a sua vida tocada, mexida de alguma maneira, devido à nossa ação ali naquela comunidade. E o Kelvin foi uma dessas crianças. Ali apareceram muitas crianças talentosas, muitas crianças que levavam realmente jeito para treinar boxe, mas infelizmente não são todas elas que continuaram, que deram prosseguimento com o treinamento. E o Kelvin, ele se apaixonou pelo boxe, a mãe dele o apoiou. Ele era um garoto que tinha acabado de chegar em São Paulo, fazia poucos meses, foi direto para a favela do Moinho. Ele é baiano, do interior da Bahia. Morou em outras cidades, ele tem um histórico de morar um pouco numa cidade, morou um tempo no Goiás, morou outro tempo na Bahia, foi para lá, foi para cá, isso tudo com a idade de 12 anos, 11, 12 anos. E quando ele tinha 12 anos ele veio para São Paulo, foi morar na favela do Moinho e começou a treinar com a gente. E quando viemos aqui para Casa do Povo, o nosso objetivo era treinar num lugar com mais estrutura, para que pudéssemos melhorar o treino das crianças do Moinho, porque sem saco de pancada, sem um ringue, com poucas luvas, a gente sabia que não conseguiríamos
formar um atleta, somente trabalhar com recreação. E viemos aqui para Casa do Povo na esperança de que as crianças continuassem vindo. Algumas das crianças continuaram participando dos treinos, e o Kelvin foi uma delas. E como eu disse, é um garoto muito talentoso, dedicado, e a gente achou que ele estava pronto para participar de um campeonato, o seu primeiro campeonato oficial, depois de treinos, sparrings, não só aqui na Casa do Povo, levamos ele para treinar em outros lugares também, para ser testado com crianças, com crianças da sua, mais ou menos da mesma experiência. Ele tem 13 anos e categoria 42 quilos. E aí a gente viu que o menino era bom, era talentoso, falamos, vamos escrever no campeonato, não custa nada, ele está querendo, é uma motivação a mais, acaba, quando você inscreve alguém no campeonato, muitas vezes acaba sendo um gás a mais que você dá. E foi exatamente isso, ele fez 2 lutas, a primeira luta ele enfrentou um garoto do Centro Olímpico, que é a minha ex-equipe, coincidentemente, que é uma academia muito tradicional aqui em São Paulo, e ele venceu a primeira luta, e na final ele enfrentou um garoto baiano como ele, porém com uma outra trajetória. Na Bahia tem muito boxe, é muito comum academia de bairro, academia de garagem, e é um garoto que foi trazido para São Paulo para tentar seguir uma carreira de boxeador, já que aqui em São Paulo tem mais academias, mais campeonatos, a federação é mais bem estruturada, então é um fluxo comum no meio do boxe, pessoas da Bahia que vêm para São Paulo tentar a vida como boxeadores, ou seja, é um garoto que já treina há muito tempo e que já está no foco de ser um boxeador, apesar de pouca idade, 14 anos, o garoto era um ano mais velho que o Kelvin, era um garoto já experiente, rodado. E o Kelvin fez uma excelente luta, ele teve um desempenho excelente. A gente sempre fala que é muito comum, às vezes, a pessoa no treino estar muito bem, só que chega na competição, torcida, a família ali perto vendo a luta, um monte de gente gritando, dá um branco e não consegue desempenhar. E o Kelvin foi o contrário, eu acho que na luta ele conseguiu desempenhar ainda melhor do que ele faz nos treinos. Foi campeão. Campeão paulista? Campeão paulista, é um título muito importante para ele. É apenas o início da sua caminhada, esperamos que ele possa continuar sendo campeão paulista também ano que vem. Ele ainda é infantil, né? Essa categoria abriga atletas de 13 e 14 anos. Para quando ele tiver 15 anos, em 2021, ele está com experiência e apto para representar o nosso estado no Campeonato Brasileiro, que aí já é um nível acima. O Campeonato Brasileiro você vai lutar com atletas do Brasil inteiro, um garoto de 15, 16 anos, enfim, já começa a ficar um nível um pouco mais alto, mas é o caminho que todos os atletas de alto nível hoje em dia da seleção brasileira, ou até no mundo inteiro, trilham, né? Começa cedo, começa disputando nas categorias de base e vai à frente. A última, como é que você vê o boxe brasileiro hoje, especialmente em São Paulo, porque não se vê boxe na televisão como se via anos atrás, com, enfim, atletas como Mike Tyson, enfim. Agora tem o Pacquiao, né, e o Mayweather, que essa luta ganhou destaque, obviamente, mas parou, acabou, parece, né, não aparece na TV, mas a gente não ouve falar no rádio, então parece algo bem embaixo do radar, mas mesmo assim continua. Então, para que as pessoas que ninguém mais liga para boxe e tal, não é assim, né? Não é assim. Eu convivo bastante com esse questionamento. Claro. Por conta do fenômeno que foi o Mike Tyson, tivemos também o Maguila no Brasil, o Luciano do Vale promovendo eventos, boxe na televisão aberta. Sim. Era mais comum do que realmente hoje em dia tem. O próprio Éder Joffre. Exatamente, é muito comum. Você pega pessoas que viveram nos anos 60 e 70, eles falam da Éder Joffre, ele era das celebridades nacionais, ao lado de Fittipaldi, Pelé. Ele era uma das celebridades esportivas do Brasil. O Popó também, né? O Popó também, sem sombra de dúvida. Porém, com menos popularidade do que foi o Éder Joffre. O Éder Joffre é incomparável. Dos nomes recentes, claro, que a gente assistiu e ganharam certa notoriedade. Sim, recentemente nós tivemos também bastante destaque nas Olimpíadas. Em 2012 tivemos 3 medalhistas olímpicos, que são os irmãos Falcão, o Esquiva e o Yamaguchi, a Adriana Araújo, que foi medalha de bronze também. Na primeira vez que as mulheres puderam disputar uma Olimpíada, uma brasileira pegou uma medalha.
Nós tivemos em 2016 o Robson Conceição, que foi campeão olímpico aqui no Brasil, a primeira vez que tivemos um campeão olímpico. No ano passado nós tivemos a Rose Volante, que foi campeã mundial, boxe profissional, só que infelizmente não é muito divulgado por ser o boxe feminino, e o boxe é um esporte muito machista. Então assim, o boxe está vivo, não só no Brasil, no mundo inteiro, principalmente fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente teve uma onda grande do MMA, porque tínhamos atletas vencedores, e agora que não temos mais tantos atletas com destaque, como era na época do Anderson Silva, o Minotauro, o Minotouro, José Aldo, caiu bem. Você pode ver que não é mais tão comum você chegar num barzinho e estar passando MMA como era 5, 6 anos atrás. Então é uma coisa, já ouvi falar, não me lembro de quem é a frase, que fala que o brasileiro não gosta do esporte, o brasileiro gosta de quem vence. Então quando tem alguém vencendo, fala-se do esporte. Era assim quando tinha a Daiane dos Santos, quando tinha o Guga, sempre quando tem um esporte vencendo, fala-se sobre esse esporte. E agora no Brasil a gente está com o nosso boxe melhorando cada vez mais. Você pega os resultados dos brasileiros dos últimos 20 anos, vem melhorando cada vez mais, a ponto de, nas duas últimas Olimpíadas, tivemos medalhistas. E esses atletas que foram medalhistas, eles estão indo para o boxe profissional também, que é uma vertente diferente do boxe olímpico, que traz mais visibilidade na grande mídia. Então acredito que o boxe brasileiro está numa crescente, tanto em termos de popularidade como em termos de qualidade também. Em São Paulo, infelizmente, não temos mais rodadas semanais como era quando eu era criança ou quando eu era atleta, que toda terça-feira tinha luta no Baby Barione, lá na Barra Funda, na Água Branca ali. Hoje em dia não temos mais essas rodadas semanais, porém ainda temos campeonatos importantíssimos acontecendo, como por exemplo, domingo agora, dia 19, será a final do Campeonato Paulista Feminino lá em Pirituba. Vou estar lá presente com atletas. Pirituba, Mas onde? No Centro Esportivo de Pirituba. É no Piritubão, não? Não. Depois eu te passo o endereço. Ou seja, estão acontecendo lutas, sempre tem campeonato importante acontecendo aqui em São Paulo, principalmente do boxe amador, o boxe olímpico, não só em São Paulo, como no Brasil todo. A gente vai ter agora em junho, mês próximo, um campeonato brasileiro em Campo Grande. Então assim, o boxe ele tá vivo, mais vivo do que nunca, embora não tenha tanto destaque como teve no passado. Talvez isso seja um problema da nossa geração, do momento que vivemos, onde se fala muito do futebol, se fala muito pouco de outros esportes, não só do boxe, mas é difícil você ver, acompanhar esportes que não sejam futebol na TV aberta, por exemplo, ou tendo um bom destaque na mídia impressa ou outras formas de comunicação. Infelizmente, o esporte, não sei se é uma coisa, um movimento que ainda está rolando, mas parece que hoje em dia se valoriza menos o esporte do que décadas atrás. Muito bem. Breno Macedo conversando com a gente. Breno, obrigado pela conversa, pelo papo, e vida longa ao boxe autônomo e para iniciativas como essa, que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. Vida longa ao boxe autônomo, não só ao boxe autônomo, mas a todas as pessoas que trabalham com boxe, que acreditam no boxe, que sabem que o boxe é uma importante ferramenta de transformação social, de transformação humana, que a gente possa continuar mudando a vida de muita gente aí. Valeu, muito obrigado, um abraço.